single day I'm gonna make something great. That's my way. Ei, galerinha, tudo bem com vocês? Professora Cássia do canal Redação Inteligente. Tá frio por aí? Pessoal que tá vindo para cá, para ESA, preparem os casacos. Tem feito muito frio. Três Corações é uma cidade muito fria. E a ESA é um lugar muito frio porque está rodeada por um rio, né? Então, preparem seus casacos aí. Nós estamos a mais de 800 metros de altitude. Então, o pessoal do Nordeste aí que não está acostumado com frio, super inveja de vocês, mas é inveja do bem, viu, gente? Preparem os casacos, vocês vão penar por aqui. Bem, hoje eu venho aqui falar a respeito de mais um tema, que é o processo de adoção no Brasil. E aí, pensando nesse tema, a gente tem que pensar quais seriam as ideias encaixadas no senso comum, né? O que é que todas as pessoas falariam? Bem, de um modo geral, as pessoas falariam que esse é um processo lento, burocrático, moroso, que as leis deveriam ser mudadas, né? Então, de certa forma, isso é uma ideia, uma concepção que todos nós já sabemos, né? Então, isso não acrescenta nenhuma novidade para o seu corretor. Uma maneira, de repente, de a gente pensar em uma ideia diferente e já encaixar com uma argumentação legal, seria o fato de a gente pensar que o processo de adoção, na verdade, ele é marcado às vezes pela pessoa que é adotada por um sentimento de revolta, de mágoa, de tristeza, pelo fato de certa forma, ou ter sido abandonada, ou pelos pais terem falecido, né? Então, independente da causa, a pessoa que é a criança que é adotada, geralmente ela carrega consigo essa mágoa, né? Aí depois, mais tarde, às vezes se reverte em revolta. No entanto, se a gente for pensar, olha só, eu deveria expressar um sentimento de pura gratidão, né? Por ter colocado na minha vida pessoas que estão me oferecendo um amor incondicional, independente de quem eu sou. E isso é demonstrado com muita veemência na série N com E, tem na Netflix. É a história de uma adolescente que ela era órfã de pai e mãe. E daí ela recebe, né, os pais adotivos e ela, assim, demonstra muita gratidão pelo fato de ela ter sido encontrada, né? Então, olha que ideia mais bacana, né? Ao invés da pessoa demonstrar a insatisfação, a raiva, né? Transformar isso em gratidão, que afinal de contas são pais da mesma maneira e vão dar o amor que a gente merece da mesma maneira, né? Bem, aí galera, pensando em outro tipo de argumentação que a gente pode analisar, além da série, como eu disse, N com E, que chama, né? Nós podemos colocar, enfatizar a questão dos dados concretos. Eu estive pesquisando e, segundo a Unicef, ela estima que há 18 milhões de órfãos de pai e mãe no mundo. Então, isso é um dado concreto, legal, que a gente pode colocar no nosso texto. Outra coisa que nós poderíamos fazer é a comparação entre países. Nós sabemos que o processo de adoção no Brasil é moroso, é lento, igual eu disse, mas como acontece em outros países? Vocês já perceberam? Vocês já tiveram a curiosidade de verificar se é da mesma maneira que acontece no Brasil? Então vão lá e pesquisem que vocês vão ver que é bastante diferente e isso vai gerar argumentação para o seu texto, tá? Outras questões que nós podemos abordar, questão de filmes, tá? Nós temos o filme Um Sonho Impossível, já mencionei esse filme em outros vídeos, inclusive sugestão para vocês assistirem esse filme, que ele pode ser encaixado em N temáticas, tá? E o processo de adoção é um deles, né? Fala a história de um jovem negro
que negro, gordo, tinha uma mãe alcoólatra, tal, e encontra uma família super abastada nos Estados Unidos, história real, né, que muda a vida desse jovem. Então, sugiro a leitura, que vocês assistam Um Sonho Possível, né, não a leitura. Outro filme também que tem é Filomena, também tem na Netflix, muito legal. A própria história de Tarzan e Superman, né, se a gente for parar, foram figuras aí das histórias em quadrinhos, né, que passaram pelo processo de adoção. Então, a gente pode criar aí uma temática bastante interessante em torno dessas figuras. Olha que legal. E daí, eu achei uma citação aqui maravilhosa, eu gostaria de compartilhar com vocês. Quem fez isso, quem fez essa citação, chama Michela Murdia, e ela escreveu um livro que se chama Acabadora, que fala sobre o processo de adoção. Então, a citação diz o seguinte: filhos d'alma, é assim que se chamam as crianças geradas duas vezes, pela pobreza de uma mulher e pela esterilidade da outra. Olha que lindo, né? Quanta coisa eu poderia construir a partir dessa única citação. Né? Poderia abordar aí o processo de esterilização feminina, quantas mulheres sofrem com isso, pela desigualdade social com que muitas famílias passam e daí não podem sustentar seus filhos e daí colocam seus filhos para serem adotados. Olha, dessa questão de desigualdade social já abordaria outras questões, né? Então, olha só com essa citação eu conseguiria escrever um texto inteiro. Bem, e aí, como última referência, eu venho falar sobre o livro O Filho de Mil Homens. Quem escreveu foi Walter Hugo Mãe. Então, também, se não der tempo de vocês lerem, verem resumo no Google, etc., vejam lá, aliás, vejam o resumo, estejam atentos sobre o que consta esse livro, sobre o que ele fala, quem é esse autor, por que ele gosta de escrever sobre crianças adotivas. Beleza, galera? Bem, então essa foi a ideia de hoje. Depois eu venho falar, ainda tem alguns temas para que eu grave. Eu tô tentando manter a constância aí de um dia sim, um dia não, colocar um vídeo. Eu ainda tenho que falar sobre a questão da sustentabilidade e a doença, né, da depressão como sendo o mal do século, tá? Essa semana eu acabo meus vídeos e peço para você, se você tem gostado das nossas dicas, né, compartilhe com seus colegas, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para que todas as vezes que a gente postar dicas de redação, você esteja por dentro e consiga superar os seus obstáculos, né? Quando o nosso canal começa a crescer, eu também fico muito feliz porque eu estou ajudando a realizar sonhos. E, na verdade, essa é a minha principal meta. Tudo bem, galera? A gente se vê por aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!